Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Snake Armor He-Man da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Isso aí, estamos com o Motu de volta aqui ao canal, Motu Origins, que é uma linha que a gente tem feito vários reviews. Completando aqui o nosso checklist de figuras dessa linha revisadas, a gente está trazendo aqui o He-Man com sua armadura de serpente. Enfim, consegui essa figura aqui. Peguei lá na Amazon com um precinho camarada, com cupom, ficou bem em conta. E agora eu posso dizer que temos os dois variantes com armaduras de serpente dessa linha aqui, né? O Snake Armor Skeletor, que a gente já revisou anteriormente, e agora temos o Snake Armor He-Man aqui. A gente pode começar falando aqui da sua cartela. É a cartela clássica que a gente já conhece, já viu em vários outros vídeos. Porém, aqui nós temos a versão europeia, porque nós temos apenas o logo Masters of the Universe, apenas o nome original da figura em inglês, Snake Armor He-Man, e aqui nos dizeres temos outras línguas, inclusive o francês, então é a versão europeia aqui mesmo. Temos aqui também o sticker, o adesivo com o logo dos Snake Man. A gente vê aqui que o blister também tem essas escamas, né? Da mesma forma que a gente vê aqui no alto do logo de Masters of the Universe, temos o logo dos Snake Man aqui também. É uma característica aí da época da invasão dos homens serpente aqui na linha Motu Origins. Além da figura aqui no blister, mini comic aqui ao fundo. Quando a gente vira, a gente tem uma arte muito legal aqui, como sempre. O Snake Armor He-Man enfrentando o Squeeze e o Snake Face, bem legal. Na época eram figuras que ainda iriam sair, e aqui nós temos as questões aqui da própria figura, né? Como é que ela funciona, o que ela tem de acessório, o que ela pode se mover, além do checklist das figuras do período. Essas aqui são figuras da Wave 11, uma Wave que eu devo dizer muito legal, especialmente porque tínhamos dois personagens bem clássicos aqui, o Rattler e o Cobra Khan, também já revisados aqui no canal. Parte de baixo, questões legais de segurança, como sempre. Curioso que temos aqui, inclusive, selo de segurança do Inmetro. Essa figura vem importada, não sei se chegou a passar por algum tipo de fiscalização do próprio Inmetro antes de chegar aqui para mim. Mas enfim, aqui está. Vamos abrir essa cartela, ver como é que ficou o Snake Armor He-Man, que é uma figura baseada na animação de 2002 em sua versão Motu Origins. Então, bora lá. Cartela aberta, a gente pega aqui a mini comic, como sempre. A gente vê aqui que é a versão então internacional. Apesar de estar o logo Masters of the Universe, nós não temos texto algum aqui, apenas podemos curtir as gravuras. É aquela mesma aventura que a gente já viu nos reviews das demais figuras da Wave 11 que a gente já fez aqui. Uma aventura com o Snake Armor He-Man, com o Rattler, Cobra Khan e o Boltman aqui. Então, bem legais as ilustrações, mas apenas que a gente não pode ler a HQ em si, né? Aqui temos os personagens, o checklist aqui dessa Wave 11. Além disso, temos aqui o manualzinho, como sempre aqui, demonstrando as partes que podem ser trocadas aí, que são destacáveis, estão aqui em um cinza mais escuro. Então, se você quiser fazer aí umas trocas, né? Brincar aí, montar personagens diferentes, a linha Motu Origins permite você fazer isso. Bem interessante, como sempre aí, a demonstração do que pode ser desmontado. E aqui está ele, nosso Snake Armor He-Man, para a gente ver melhor aí todos os seus detalhes. A gente, como sempre, começa falando aqui da sua altura. Ele tem aqui por volta dos seus 14 centímetros e meio, dentro do padrão total aí da escala, obviamente esperado. Haja a construção da figura aqui. Nós temos partes aqui que a gente já viu algumas outras vezes, né? Por exemplo, esse torso aqui, a parte do braço, aqui a coxa e inclusive essa cabeça aqui que a gente já tinha visto no He-Man 2000X, que tinha saído anteriormente aí
na linha. Porém, tem várias surpresas boas aqui, inclusive muitas partes novas aqui, e aí que eu vou comentar com vocês. A gente começa falando aqui na parte de baixo. Olha só que interessante, não reaproveitaram botinha, fizeram aqui um pé novo para o He-Man. Achei que iam pelo caminho mais fácil lá, pegar aquela parte da bota clássica que todo mundo já viu N vezes, né? Aqui com aquelas tiras, não, fizeram aqui um pezinho novo para ele. Canela aqui também é nova, é a parte da armadura, inclusive, né? A gente nota aqui na parte da bota, aqui na proteção dos joelhos, aqui também, da mesma forma nos dois lados. Essa coxa aqui a gente já tinha visto antes, mas essa aqui é nova, inclusive tem alguns rebites aqui, tem uma parte de cota de malha aqui esculpida, olha só que interessante, bem na onde é o joelho. Então, legal aqui, permitir a movimentação, pensaram até nisso aqui para o He-Man. Aqui no braço também, no braço que é protegido, né? Interessante que a figura tem aqui uma armadura para se proteger dos Homens-Serpente, de possíveis mordidas, envenenamentos e tal, mas tem esse lado do corpo aqui todo descoberto, né? De que adianta? Enfim, mas é interessante o visual, eu gosto, né? Mas a gente tem aqui a parte do braço aqui também com a parte metálica aqui, também todas as partes novas aqui, a parte do ombro, do bíceps aqui, do antebraço. Essa parte aqui é móvel, então é como se fosse um bracelete móvel aqui, que também tem detalhes de escultura aqui bem bonito. E eu até achei que a Mattel iria reaproveitar partes do King Hiss aqui nesse braço, nessa perna aqui, porque tem essa parte riscada aqui da mesma forma, mas não, se a gente olhar aqui, os braços são diferentes. Olha só que interessante aqui, quando a gente olha, é escultura distinta, não é a mesma coisa, não reaproveitaram não. Aí, ponto para Mattel, gostei bastante aqui, não reaproveitaram partes aí de uma outra figura para constituir a parte da armadura desse He-Man aqui. Falando na própria armadura em si, a gente tem essa parte do cinturão aqui, que é bem móvel. A gente nota aqui, tem alguns detalhes de pintura, inclusive, bastante escultura. O símbolo aqui dos Snake Man, não dos Snake Man em si, né, mas de quem está batalhando contra eles, está esculpido apenas, pena que não está pintado. A gente nota que essa parte aqui é simplesmente de borracha, bem flexível, ela não solta nem nada, é para você aqui pôr em cima. A gente nota aqui que é a mesma escultura da parte de quadril que o He-Man 2000X teve anteriormente. Aliás, essa armadura aqui, a gente nota que ela não é esculpida, ela é de um material flexível. Aqui a gente nota que então é o torso básico e normal que a gente já viu em todos os outros He-Man. Para você tirar, você tem que meio que desmontar a figura, tirar por aqui. Legal que você pode colocar a armadura em outras figuras, né? Se você assim o desejar, dá para você colocar em outro personagem se você quiser. Legal aqui a forma como ela tá presa aqui, essa parte que protege o ombro. Olha só que bonito, inclusive também tem um símbolo aqui, o mesmo símbolo que a gente viu aqui na cintura, está aqui também, bem bonito. Enfim, é uma figura que está cheia de detalhes, está super bonita. Porém, eu acho que podia ter um pouquinho mais de pintura em todas essas partes aqui, porque já que uma figura que está tão detalhada, se tivessem esses detalhes, a gente nota aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, que na figura original lá dos anos 2000, ela tinha detalhes aqui, inclusive também pintados. Na figura Classics também a gente tem aqui, olha só, partes de couro aqui que prende na parte da armadura. É uma figura que está muito bonita. Na mão de um bom customizador, isso aqui, completar essas partes de pintura aqui, ia ficar uma figura excepcional, ia ficar muito bonita mesmo. Ela tem todos esses detalhes esculpidos, mas enfim, não tem pintura em tudo. Aqui nós temos a pintura basicamente aqui nesse pedacinho da cintura aqui, da parte do quadril, aqui nesse bracelete o dourado e aqui no símbolo do He-Man, que tem aquele símbolo da linha de 2002 e a parte dourada, um dourado bem bonito, diga-se de passagem. E aqui o rostinho dele, eu já tinha comentado antes que esse rosto eu não gostei muito quando saiu o He-Man 2000X, obviamente compreendendo o perfil da linha Origins, que é para serem figuras mais simples e tal, né? E aqui tentaram fazer uma mescla de conceitos do He-Man
vintage, né, da forma simples que o rosto dele era, com o He-Man 2000X, inclusive esse cabelo um pouquinho mais curto, as orelhas à mostra aqui, a gente nota aqui também, esses detalhes de cabelo um pouco mais mangá, né, que era uma característica lá do desenho de 2002, mas na época eu falei que eu não gostei, mas aqui nessa figura parece que está mais bonito, parece que está mais legal. Olhem só como a pintura faz toda a diferença. Aqui eu acho que o delineamento de sobrancelha, pintura dos olhos aqui da boca, parece que está um pouco mais refinado, não tão grosseiro quanto na figura 2000X original, e eu acho que ficou mais bem feito, ficou mais interessante. Enfim, uma figurinha diferenciada, bonita, um visual muito legal, que foi criado lá na linha de 2002, reaproveitada aqui na linha Origins, o que eu acho que foi uma boa ideia, porque o Snake Armor He-Man já virou clássico entre os personagens aí do cânone de mestres do universo, por conta da invasão dos Homens Serpente. Enfim, dada a quantia de detalhes de escultura, o pouco reaproveitamento de bases aqui que essa figura tem, uma figura diferenciada, viu? Uma figura que foge do lugar comum aí da grande maioria das figuras da linha Origins. Pena realmente que esses detalhes de escultura não estejam mais pintados, né? Aí ficaria uma figura em um patamar bem acima aí do que a gente vê na esmagadora maioria da linha Origins. Mas mesmo assim é uma figura que tá bonitinha assim, gostei bastante aí da aparência desse Snake Armor He-Man. Vamos falar agora das articulações, e como essa aqui é uma figura bem básica em um humano normal na linha Origins, então não teremos surpresas aqui com relação a pontos de articulação. Ele pode mover a cabeça aqui para os lados, pode subir até aqui, o cabelo que é mais curto não prejudica ele subir bastante a cabeça, ele pode descer a cabeça até aqui no ombro pode subir até aqui, pode girar 360 graus, aqui no braço direito essa parte aqui fica um pouco no caminho, mas ela é bem maleável, então você consegue girar o braço, subir e tal, né? Você pode até girar ele 360 graus, obviamente ele fica um pouco no caminho quando você vai girar, mas aqui é parte da construção da figura e não fica no caminho, né? Pelo fato de ser bem flexível. Temos articulação aqui no cotovelo que pode dobrar, pode girar aqui para os lados. Temos a articulação aqui no punho, que pode girar para os lados, pode subir, pode descer. A articulação aqui na cintura, gira para os lados. A articulação aqui no quadril, pode abrir bastante. Então, o fato dessa parte aqui, desse cinto, que é bem flexível também, não fica no caminho. Dá para ele abrir bem as pernas, inclusive. Dá para ir com a perna até aqui para frente, aqui para trás. A articulação aqui no joelho. Eu até achei as articulações do joelho da minha figura um pouquinho moles demais, não obviamente solto, né? Mas aqui um pouquinho mais soltinho do que nos cotovelos, por exemplo. Mas ela pode dobrar aqui, pode subir, pode girar para os lados aqui, parecido com o que a gente tem nos cotovelos. Temos corte de bota aqui, apesar da nova parte, né? Da nova base. E aqui no calcanhar dele, no tornozelo, a gente pode descer, pode subir, pode girar para os lados. Como eu sempre falo, esse girozinho aí no tornozelo é o que deixa as figuras bem fáceis de você colocar em poses dinâmicas aí, e elas ficam bem estáveis. Falando dos acessórios, o primeiro que a gente cita aqui é a Power Sword de 2002, a Power Sword 2000X, né, a high-tech aqui, que ela é toda cheia de detalhes meio eletrônicos aqui, a gente nota aqui na lâmina dela. Interessante aqui a cruz do He-Man aqui no centro também. E ela tem aqui, inclusive, todos esses detalhes esculpidos, o que está bem bonito. Lembra bem aí a espada que nós tínhamos no He-Man 2000X mesmo, porém não temos nada de pintura. É uma pena. Ela é uma versão um pouquinho menor aí do que a espada original, mas está bem bonita aí a recriação para a linha Origins dessa espada aqui. E temos também essa pinça aqui, essa garra em um plástico dourado aí, metalizado, tá bonito inclusive aqui, que é pro He-Man segurar aí os Homens Serpente. Ele coloca aqui no seu bracelete do braço direito aqui, para você colocar aqui e o He-Man conseguir segurar aí os Snake Man pelo pescoço, pela cintura, ou seja, impedi-los de atacarem o próprio herói aqui, né? Então, bem interessante aqui a forma que construíram para reproduzir o que a gente tinha na figura de 2002.
E agora chegou a nossa hora da comparação, em que a gente coloca personagem revisado ao lado de outras versões, outras figuras aí, ou de outras linhas, ou outras versões dele próprio mesmo, né? E a gente tem aqui duas figuras da linha Motu Origins mesmo, de waves distintas, ambas tentando representar personagens da linha de figuras de 2002, só que sob os moldes, né, sob a ótica da linha Motu Origins. O Snake Armor He-Man e o He-Man regular aí 2000X, pra gente ver aí o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente. Obviamente aqui são conceitos distintos, né? Esse aqui tá de armadura, esse aqui tá com a vestimenta padrão do He-Man de 2002, e aqui a gente tem para observar aquilo que eu comentei, apesar da escultura, das bases serem as mesmas aqui na cabeça, notem aqui a diferença de pintura. Eu achei que aqui ficou bem melhor do que aqui, o que tornou essa figura aqui bem mais agradável aos meus olhos do que essa aqui que saiu anteriormente. Aqui, só pra gente constar, eu infelizmente não tenho o Snake Armor He-Man da linha de 2002, nem o Classics pra gente comparar. Mas temos aqui o He-Man regular 2000X também, já que a gente viu anteriormente o da linha Origins. Aqui, o da linha original de 2002, a gente nota inclusive que ele é um pouco mais alto do que esse aqui, e obviamente aí a base toda diferente, né? E por isso talvez que eu falo que a versão Origins desse personagem aqui me decepciona um pouco. Talvez eu estivesse esperando algo nesse sentido aqui, nesse padrão, né? Que é uma figura muito bonita. Eu gosto demais desse He-Man de 2002 aqui. Mas aqui, um do lado do outro, só pra gente ver aí o que eles têm de semelhante e diferente também, né? Tem bastante coisa. E por fim, colocar lado a lado aqui as duas versões Snake Armor dos protagonistas de Mestres do Universo aqui, o He-Man e o Esqueleto, para a gente ver aqui os conceitos distintos, né? Eu achei interessante, como eu comentei no review desse esqueleto aqui, que essa armadura de serpente não tinha nada a ver com os Snake Man, era só mais um dos variantes malucos que a linha de 2002 teve, mas foi uma sacada muito interessante da Mattel ter aproveitado a questão da invasão dos Snake Man e que o He-Man tinha uma Snake Armor, fazer da Snake Armor lá de 2002 fosse a versão aqui do esqueleto para enfrentar os homens serpente também. Então achei bem legal aqui o conceito. Então tem aqui mais esse par de variantes dos personagens principais aqui de Motu Origins. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do Snake Armor He-Man da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figura que sob vários aspectos aqui eu achei bem interessante. É para ser só mais um variante do He-Man, mas eu gostei bastante. Sou suspeito para dizer, como eu sempre falo, que Motu 2000X é a minha versão preferida de Mestres do Universo. São as interpretações que eu mais gosto e obviamente que esse He-Man aqui acaba caindo no meu gosto. O próprio conceito aqui dele estar usando essa armadura toda diferente aqui, eu gosto demais. A armadura para lutar contra os Homens Serpente foi inclusive incluída no desenho animado na segunda temporada, quando os Snake Man invadiram Eternia. O He-Man passou a usar essa armadura, teve figura de ação dele, inclusive tem uma bem grandona lá em Rotocast, né, que é daquele plástico inflado, aquele plástico que é oco por dentro. É uma figura muito bonita, inclusive também grandona, hoje em dia rara, aí tá na mão de poucos colecionadores, e é um conceito bem interessante, né? Eu acho legal aí o He-Man ter esse variante, já que é meio que um padrão da série, né? Os protagonistas terem vários variantes diferentes. Então aqui, hoje em dia, a gente pode incluir a Snake Armor, tanto do He-Man quanto do Esqueleto, nas suas versões diferentes, né? Nas vestimentas distintas aí dos personagens. Eu sei que não é um personagem para todo mundo, tanto que quando a Wave 11 saiu, esse He-Man aqui eu deixei para depois. Eu foquei principalmente em pegar os dois Snake Man que chegaram naquela Wave, né? O Rattler e o Cobra Khan, e acabei perdendo, né? De repente esse He-Man aqui sumiu, ficou meio caro, pessoal vendendo ele a preços meio salgados aí, mas como eu sempre falo no colecionismo, a paciência é importante. Deixei ele lá na minha lista de desejos, lá na Amazon ficou, ele estava sendo vendido lá. A Amazon tem salvado bastante aí na questão da gente conseguir figuras importadas. Aí quando ele barateou lá, o preço caiu, tinha cupom até de promoção, então saiu bem em conta esse He-Man aqui, e agora ele está aqui na coleção. Afinal, já que eu tinha pegado o Snake Armor Skeletor, tinha que pegar o Snake Armor He-Man aqui para fazer par com ele, não é verdade? Então, bem contente aqui de ter adicionado esse He-Man na coleção. Já tive o Snake Armor da linha Classics, precisei me desfazer, então há tempos eu queria essa versão do personagem aqui na minha
coleção na minha prateleira. Enfim, agora eu tenho pelo menos a versão Origins dele, bem contente. Uma figura então que eu gostei bastante, recomendo com certeza. Se você quiser ter várias versões dos personagens, eu sei, por isso que eu disse que não é para todo mundo essa figura aqui. Tem gente que quer a versão regular e clássica do personagem, não se atenta aí, não se importa muito com variantes, mas para quem curte, é figura aí obrigatória para quem curte ter os variantes do He-Man. Uma pena apenas que ele tem essa falta de pintura aqui nesses detalhes, já que é uma figura que está super detalhada aqui. Aproveitaram bastante a questão de escultura, decidiram usar a criatividade aqui para reproduzir mesmo os detalhes que a figura original tinha lá de 2002 e a versão Classics também. E como eu disse durante o review, na mão de um bom customizador aqui, essa figura vai ficar muito bonita aqui, completando essas partes da pintura, né? Quem sabe eu faça isso com esse He-Man aqui, não que eu tenha tantos dotes artísticos, mas quem sabe aí consiga dar uma incrementada, uma melhorada nesse He-Man. Vamos ver, né? Não sou muito fã de ficar modificando as figuras, mas pode ser que esse aqui, já que os detalhes merecem, não é verdade? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, agradecendo quem pôde nos assistir até esse momento. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos de várias linhas de figuras de ação. Mestres do Universo, especialmente a linha Origins, acaba sendo meio que o carro-chefe de tantos reviews que nós temos. A gente está revisando as figuras dessa linha aí, desde a primeira, lá no comecinho, o He-Man regular que saiu lá em 2020. Então tem bastante vídeo de Mestres do Universo, especialmente Origins aqui no canal. Então se você curte Montu, com certeza vai gostar do nosso conteúdo aqui. E se gostar, não se esqueça também de deixar um joinha, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos, porque todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é importante, é relevante, é interessante e que merece ser divulgado aí, disseminado dentro da plataforma, tá ok? Conto com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, alcançar cada vez mais pessoas. Vou me despedindo, agradecendo quem pôde nos assistir até esse momento e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!